Olá, tudo bem? Um projeto em análise aqui na Câmara cria um corredor exclusivo nas vias públicas para os veículos automotores de duas rodas. Nesta categoria estão motos, mobiletes e bicicletas motorizadas. A ideia é encorajar o uso desse meio de transporte, reduzindo o congestionamento nas vias. Eu converso sobre o tema com o autor da proposta, deputado Bebeto, do PP do Rio de Janeiro. Olá, deputado. É isso mesmo que trata o projeto? Boa tarde. É um projeto 4606 de 2023. Ele altera a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui a Diretriz de Política Nacional de Mobilidade Urbana, para estabelecer a criação de corredores exclusivos para veículos automotores de duas rodas, motocicleta, motonetes e ciclomotores. Isso. Deputado, a sua ideia é melhorar o trânsito, né? Mas quando se cria uma via a mais para esses veículos de duas rodas, não se diminui o espaço para os outros veículos? A minha dúvida é essa. Então, essa lei ela vai, com certeza, dar legalidade para as prefeituras, para as câmaras dos deputados estaduais, como em São Paulo já existe um modelo desse corredor, nas grandes metrópoles do Brasil, necessita de um corredor exclusivo para moto. Aí você vai falar, mas como a gente fala de mobilidade urbana, nós estamos dizendo o possível. Tem vias que vai ser possível aplicar, como foi feito o corredor de ônibus em várias cidades do Brasil, um corredor exclusivo para ônibus. E olha que o ônibus é 4 vezes, 3 vezes maior do que a motocicleta. Então, esse corredor ele vem de encontro aos grandes acidentes nas capitais do Brasil, normalmente porque não é regulamentado. A motocicleta não tem um local específico para transitar. Por mais que o código especifica, a gente não tem, como motorista, uma visão e um local específico. Por exemplo, eu vou citar como, por exemplo, a linha vermelha, a linha amarela, a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, a cidade no qual eu sou deputado. Nós temos muita dificuldade. Por exemplo, quando a gente sai da Baixada Fluminense para a capital, os engarrafamentos são constantes na parte da manhã e existe um corredor criado mentalmente, mas não legalizado, que as motos, eles usam, eles vêm buzinando. Mas para o motorista, só para você entender, quem é motorista sabe disso, a moto, ela, na nossa consciente, ela vai em segundo plano. O primeiro, quando você olha para o lado, você vê um veículo grande. O pequeno, o reflexo é menor para aquele tipo de acontecimento. Então, o reflexo da gente que está no carro grande. Que está dirigindo. Que está dirigindo. Grande. A tendência é você olhar para o seu lado esquerdo, lado direito, a sua mente, a primeira coisa que ela vê é um carro de tamanho maior. Até que aquele reflexo rápido de você entender que aquela moto vai passar do seu lado ali naquele corredor, não regulamentado, é o que cria os acidentes. E quando eles vêm da direita? Uma vez eu fui abrir a porta e quase peguei uma moto. E é que acontece muitas vezes ele entra dentro do carro, você abre a porta, ele entra dentro do carro. Então, esse corredor, ele vai ser regulamentado para que o motorista também respeite essa faixa exclusiva. Em São Paulo criaram a faixa azul. No Rio de Janeiro, eu já levei esse projeto para um deputado estadual do Rio de Janeiro, o deputado Giovanni Ratin, que está regulamentando na LERJ, lá na Assembleia Legislativa do Estado. Eu já levei para o secretário de Estado do Rio de Janeiro, secretário de Transporte, Washington Reis, entreguei na mão do governador essa proposta, que não era um projeto de lei. E o que ele achou? Ele achou muito viável, pediu que eu mandasse para o celular dele na hora a proposta, passou para o secretário de Transporte, o Washington Reis, mas eu queria regulamentar na mobilidade urbana para que esse corredor fosse colocado de acordo com a viabilidade. Obviamente que tem, como você falou, e tem vias que é pequena, que vai causar mais engarrafamento, mais congestionamento, e não vamos poder colocar esse corredor exclusivo. Mas aonde tem espaço e onde está sendo programado para se fazer, como a Avenida Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, já é uma via super larga, né? Que está em obra, por que não criar esse corredor exclusivo para moto? Que nós temos aqui dados... Aproveitando a obra, o senhor diz? Aproveitando, se desse tempo, né, do projeto. Nós temos dados aqui
a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro registrou 8.377 pessoas acidentadas no ano de 2022. 80% desses acidentes envolvendo motocicletas. 80%. Então, quando a gente está falando aqui que... Ou seja, seria para a segurança dos próprios motoristas de motos. O condutores de motos, com certeza. E para evitar acidentes, para evitar os hospitais ficar lotados de acidentes, você não tem noção de quantas pessoas nesse momento estão lá numa maca, aguardando uma cirurgia, até mesmo em casa, com uma fratura, esperando o momento de fazer uma cirurgia, porque provocado por acidente de moto em todo o Brasil. Por outro lado, eu fui já atropelada por uma moto também. Exato. Então, o que a gente puder fazer para regulamentar... Que às vezes querem correr demais, né? Exatamente. Então, nós temos aqui dados específicos do Rio de Janeiro, que a gente fala do Rio de Janeiro, mas quando a gente está falando, estamos regulamentando aqui para o Brasil todo. E a preocupação nossa hoje, com certeza, uma vez por ano, nós temos aí uma campanha nacional educativa de trânsito para que a gente possa... O Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, ela foi criada, na sua maioria das vezes, para poder proteger a vida e o meio ambiente, somente para isso. Por mais que você regulamenta, por mais que você cria punições, cria campanha educativa de trânsito, ainda é a terceira maior causa de morte. Aliás, a segunda, a terceira evitável, né, que poderia ser evitada. E o Brasil é o terceiro, se não me falha a memória, país do mundo em acidente de trânsito. E é evitável, né? Porque se a gente criasse alguns regulamentos, melhorasse o Código de Trânsito brasileiro, melhorasse as punições, né? Principalmente embriaguez ao volante. O Rio de Janeiro tem uma campanha muito bonita que se criou há anos atrás, aí, que é a Lei Seca, para que a gente possa aí, diminuir essas pessoas embriagadas ao volante. Todo, né? E foi criado no Rio de Janeiro. De lá. Foi criado no Hugo Leal. Criou isso aí quando era presidente do Detran, enfim. E tudo que a gente puder fazer a nível de projeto de lei para melhorar não só a mobilidade urbana, como também evitar os acidentes de trânsito. Então, essa lei 4606, ela altera aí a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui a diretriz da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Certo. E aí, entre tantos aí, a gente vai falar que institui a diretriz também conhecida como a Lei de Mobilidade Urbana, que permite que os entes federativos, a União, estados e municípios, cada um na sua respectiva circunscrição, regulem o serviço de transporte, para que a gente possa ter aí meios para poder acabar com os engarrafamentos ou até mesmo regulamentar setores, seja ele de transporte de carga, seja ele transporte coletivo, seja ele de motocicletas e outros meios. Então, essa lei aí eu tenho certeza que vai colaborar muito e vai ser modelo, principalmente para o Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que em breve a linha vermelha vai estar com um corredor exclusivo para as motos que vêm da Baixada Fluminense, que são profissionais, que vão trabalhar, são mototáxi. Tenho uma dúvida. Quando o senhor coloca, os motociclistas estão muito acostumados a fazer aquilo que a gente chama de costurar, né? Sair costurando. Criando-se esse local só para eles, será que eles não vão querer costurar também os dos veículos menores que eles, por exemplo, as mobiletes, esses carrinhos, essas coisas menores, uma bicicleta motorizada? Então, e aí fica perigoso para esses menores? O que o senhor acha? A educação de trânsito é uma coisa muito complicada. Para a gente falar de educação de trânsito, em todo o Brasil, cada um aplica de um jeito. Você tem cidade, por exemplo, que se respeita a faixa de pedestre. Aqui é prioridade absoluta a faixa de pedestre. As rotatórias, impressionante como o motorista de Brasília respeita a rotatória. Eu criei na minha cidade, São João de Meriti... Foi uma campanha muito forte. Eu criei na minha cidade, São João de Meriti, campanhas educativas nas escolas, na semana que se comemora a Semana Nacional do Trânsito. Esse ano nós estamos fazendo 25 anos que foi criado o novo Código de Trânsito Brasileiro. Eu tentei de todas as formas fazer uma campanha educativa na minha cidade. Mas a gente tem uma dificuldade de costumes. E em algumas cidades se respeitam. A faixa de pedestre, o sinal de trânsito é prioridade. As punições, por mais que o Código aplique uma punição mais rígida,
né? Cassação de carteira por 20 pontos, tirar o direito de dirigir, mas mesmo assim as pessoas não respeitam. Aí, quando você fala disso, eu falo de cultura, entendeu? Você chega em certos estados aí, a velocidade é respeitada, e outras não, entendeu? Então, assim, nós vamos criar uma alternativa, mas quem regulamenta é o Detran, quem pode criar quem faz as campanhas é o Detran. Então, a nossa parte é tentar, de todas as formas, regulamentar, procurar meios para que a gente possa ter um trânsito de qualidade e que a Lei 9.503 seja aplicada, porque nosso objetivo maior hoje é proteger a vida, é acabar com esse índice gravíssimo de acidente no Brasil. Nós temos que fazer uma campanha educativa também junto às prefeituras locais, que aplica esses recursos arrecadados em IPVA. Eu tenho dados aí de quanto se arrecada de IPVA nas cidades do Brasil, valores cobrados, por exemplo, tem estado que cobra 1,5%, outro 4%, o IPVA dos carros. Esse recurso deveria também ir para prevenção, porque quando você previne o acidente, você tira da saúde aquele número de pessoas na fila de espera para cuidar de trauma, de cirurgias causadas por acidente de trânsito, que infelizmente está lá. E são coisas que podem ser evitáveis. Isso. Né? São coisas que podem ser evitáveis. Então, assim, eu estou aqui na comissão na CVT, na Comissão de Viação e Transporte, usando nesses 8 meses como deputado federal que sou, tudo que eu posso levar para melhorar a mobilidade urbana, para melhorar a conscientização do povo brasileiro. Eu gostaria muito que o Rio de Janeiro, em alguma cidade, como a minha cidade, São João de Meriti, a Baixada Fluminense, citasse como exemplo esse respeito da faixa de pedestre, esse respeito das sinalizações de trânsito, que as pessoas não respeitam. Isso é a maior causa de acidente. E a gente tem dados aí alarmantes. O Brasil, assim, as pessoas não respeitarem as normas de trânsito brasileiras, a gente está sofrendo muito, perdendo a gente querido aí. Porque, bom, deputado, isso mesmo. Então, essa é a nossa contribuição para o Brasil. Eu tenho outras leis que eu estou bolando aí, vendo, lógico, dentro da constitucionalidade. Isso aqui ainda vai passar pelas comissões, né? Isso. Dependemos das comissões, vai ter um relator sobre essa PL aí, mas vamos tentar, de todas as formas, melhorar a qualidade do trânsito do Rio de Janeiro, principalmente, São Paulo, das grandes capitais, que é muito complicado. Para mim sair da Baixada Fluminense para poder vir para Brasília, tem dia que eu levo 2 horas, 3 horas num trânsito caótico e, com certeza, muitas das vezes, um acidente com um motoboy, com uma pessoa que não tem um corredor exclusivo, não tem uma regulamentação. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou, mas outro dia a gente conversa sobre os outros projetos também e podemos detalhar esse. Muito obrigada. Eu agradeço e estou sempre à disposição aí. Tá o programa Palavra Aberta. Muito obrigado. Tá joia. Eu conversei com o deputado Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, sobre o projeto dele que cria uma via específica para motos, mobiletes, bicicletas motorizadas, os veículos automotores de 2 rodas. Você pode rever esta edição no YouTube da Câmara. Acesse também as nossas redes sociais. Até mais.